Bom, essa reunião é para definir e apresentar como que está o andamento atual do projeto e expor alguns pontos importantes em relação ao andamento, ao como que nós adotamos e como nós abordamos o tema. E para começar é importante a gente ressaltar qual foi a abordagem adotada, né? O primeiro ponto foi a utilização de um artigo de estudo no qual nós nos baseamos para adquirir uma planta de processo contínuo e adaptar em um controlador digital, né? Esse aqui é o artigo explicitado no nosso controlador digital. E a função de referência que nós usamos, a função de transferência no caso, ela é referente a um sensor MQ3 de, de gás, né? E a entrada para esse sensor é uma entrada degrau e a função utilizada é essa aqui, a função de referência, em que esse óleo elevado a menos 163S é um gap, né? Um atraso. E essa foi a adaptação necessária no código que nós tivemos que fazer. O código original desse simulador em Python não tratava desse atraso e nós tivemos que fazer uma modificação bem aqui para lidar com essa amostra. Em relação aos pontos iniciais era isso. Nessa etapa, a gente optou pelo controlador PID discreto. Essa escolha foi baseada principalmente porque é o melhor controlador para se aplicar em ambientes reais. O controlador ele foi projetado utilizando a técnica de discretização chamada Tusting, com derivada filtrada e anti-windap. Essa combinação resulta em um controlador mais confiável para a gente utilizar. Então, agora eu vou falar um pouquinho dos parâmetros utilizados no nosso projeto, onde o período de amostragem foi escolhido foi o período de 1 segundo, pois no trabalho original foi esse parâmetro utilizado para realizar a medição do sensor de gás. E em relação ao PID, foram escolhidos os seguintes parâmetros: o KP, que seria de 30, pois a gente queria uma resposta rápida que pudesse se equiparar com os outros métodos de controle. Então, como ele tinha uma velocidade de resposta muito baixa, a gente aumentou bastante o KP para que ele conseguisse acompanhar os outros métodos. Aí temos também o KI, que a gente setou como 2, como 10, quer dizer, para que a gente pudesse ter aquele característico overshoot do PID, para que pudesse ser demonstrado. E temos o KD, que seria de 0,2, só para caso haja alguma variação, ele consiga reagir por meio do KD. Então, fazendo a apresentação do gráfico à esquerda, a principal diferença entre ele e o da direita é que no P&D a gente fez um overshooting proposital para a gente poder enxergar essa funcionalidade dele, o comportamento dele. Então aqui a gente colocou um integrador muito mais alto do que o valor original, mas isso foi feito de forma proposital, tanto que ele acabou estabilizando a partir de 10 segundos, né? E os outros dados que a gente tem, ele vai ser o DALI, em que a gente coloca uma entrada uma entrada integral, e ela vai suavizar até chegar ao seu set point. E a gente também usou o deadbeat, em que ele vai pegar um valor alto, um valor baixo, e por mais que ele estabilize mais rápido, ele acaba sendo mais complicado para a gente poder estar utilizando. No segundo gráfico, ele também tem três controladores integrados e o PUD ele foi aplicado com o valor integrador correto, sendo que a curva ela se estabiliza e se torna mais suave. Como podemos perceber, é, no, ele tem um período ainda de 1 segundo na amostragem e ela começa a se estabilizar antes de 10 segundos. Concluindo, a simulação do nosso controlador PID discreto nos mostra bons resultados positivos, tendo uma ótima capacidade de se integrar no nosso projeto. Os pontos positivos que observamos foi uma resposta rápida e suave, ainda assim apresentando um certo delay, mas na medida do possível sendo rápida.
também teve um bom tratamento de saturação. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção.